Beth, você ter me convidado para participar de mais essa edição, né, do curso. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês e para poder estar compartilhando. Espera aí que o negócio não está andando, só um minutinho. Aí. Compartilhando aí a minha experiência, né, enquanto professora e aluna desse curso. Eu ingressei na rede do Estado de São Paulo, de ensino do Estado de São Paulo, em 1984, e vim a fazer esse curso na edição sexta desse curso, em 2003. E para mim, esse curso foi uma divisão assim, né, da minha vida, antes e depois do curso. Eu cheguei nesse curso, assim, né, nem sabendo o que eu ia encarar, e de repente eu saí do curso com a minha estima toda recuperada, com um monte de conhecimentos, que eu não sabia nem bem como é que eu ia colocar isso em prática, né? Mas a ideia era sair do curso e já levar tudo isso que eu tinha aprendido para a sala de aula. E consegui, né, fazer isso. Fui, desenvolvi um trabalho usando sensoriamento remoto, e nesse trabalho eu recebi uma premiação do Estado de São Paulo, dizendo que era o segundo melhor trabalho do Estado de São Paulo. A diretoria de ensino me chamou para ir trabalhar lá, né, na oficina pedagógica. Aí eu mostrei o trabalho para a Beth me convidou para apresentar na edição do curso seguinte. E aí, nessa edição do curso seguinte, é, foi anunciado, né, a jornada, a quarta jornada de educação, e eu quis participar, escrevi, mandei, fui aceita, e de lá também não parei mais de participar da jornada, né, que aí é, ela é do Mercosul, então teve na Argentina, Uruguai, né, Chile, enfim, né, em vários lugares, inclusive no Brasil, foi no Sul, o próximo acho que vai ser na Amazônia. E também fui participar do simpósio de censuramento remoto, mandei o trabalho. É um evento enorme e a gente fala assim, não tem nada a ver com a educação, mas sempre teve um espaço para a educação. No meu primeiro trabalho foi pôster, depois já cheguei a apresentar oral. Então, assim, isso tudo foi levando a gente a ficar mais interessada em aprender mais. Aí eu fui fazer especialização, fiz especialização no INPE, Sensoramento Remoto e SIG. Aí fui convidada para ficar como bolsista no INPE, fiquei 8 anos como bolsista no INPE. Aí continuei estudando, fiz mestrado na Unital, doutorado na Unicamp, pós-doutorado na USP. E virei professora também de um curso EAD oferecido pela CELPER, né, que é a mesma que organiza as jornadas. Fiquei um tanto de tempo ali. O ano passado estive como vice-presidente e hoje faço parte do Conselho Internacional, da Conselho de Projetos da CELPER Internacional. Então, olha só o quanto esse curso modificou, né? Eu acho que às vezes falta um pouquinho de incentivo e quando a gente tem, a gente vai, né? Mas que trabalho que fez com que eu ganhasse esse prêmio, né? E desse toda essa reviravolta. Gente, eu não estou conseguindo mudar a tela. Não sei o que está acontecendo. Agora foi. É, é a utilização de sensoramento remoto, né, como ferramenta de trabalho para levantamento do impacto ambiental causado pelo aterro sanitário. Mas, na verdade, esse projeto eu já vinha desenvolvendo na escola, que era a ideia de fazer a coleta seletiva, né, aqueles tambores coloridos e tal, mas não estava decolando, não andava, porque as pessoas não viam muito sentido, né, em fazer a coleta seletiva. Tinha que sair do teórico e passar para a prática, né, eles tinham que ver o motivo disso, né, e aí foi onde o sensoramento remoto trouxe essa questão de poder visualizar o porquê fazer a coleta seletiva, né? Então, assim, a primeira parte do trabalho era eles pesquisarem na prefeitura os bairros cadastrados, né, para coleta de lixo, tanto o lixo comum quanto a coleta do lixo seletivo. E aí eles viram que o lixo comum, São José inteiro, né, todos os bairros tinham coleta de lixo, mesmo os bairros mais novos, mais recentes, que era o caso da escola. E
A coleta seletiva não tinha em todos, mas tinha em 60% já dos bairros na época, né? Já contava com a coleta seletiva, né? E naquele bairro a gente via, né, alguns lugares com formação assim de lixões. Aí os alunos foram ver o que estava acontecendo, por que estava acontecendo, já que tinha coleta de lixo, né? E aí perceberam que era uma questão de falta de conscientização mesmo, né, do perigo, da doença, da contaminação, né? As características, né, que trazem, né, e deixa feio o bairro, enfim. E aí eles fizeram um trabalho com essas pessoas e orientaram, né, quanto à questão do lixo e convidaram elas também a levar o lixo reciclável para a escola. A outra parte do trabalho era que eles fizessem, então, uma pesquisa sobre as leis ambientais que regem a função do aterro sanitário. E aí eles levantaram mais de 50 normas, né? Eu pus algumas aqui só para ilustrar, né? A distância de 200 metros de recurso hídrico, área de propriedade do município, a área não pode estar sujeita a inundações, enfim. E aí, depois que eles fizeram esse levantamento das leis, eu tinha que fazer eles verificar na imagem, as que eram possíveis, né, de verificar em imagem, se estavam sendo, né, cumpridas ou não. E para fazer isso, eu só tinha uma única imagem em papel, que eu ganhei durante o curso, né? Olha, era 2003, tudo era mais difícil, né? E eu ganhei uma imagem de papel no curso, fui lá, colei na lousa, e eles iam de grupo em grupo na lousa e verificavam, né? E eu ia perguntando, onde que está o aeroporto? Onde que tem rodovia? Onde que é a área urbana? Né? A área agrícola? E aí, onde está o aterro sanitário? Né? E eles foram verificando isso tudo na imagem, foram aprendendo a fazer a leitura da imagem, e paralelamente uma professora de matemática ensinou eles o cálculo de escala, e aí a próxima etapa, então, e tudo dividido em grupo, por questão de ter uma imagem só, né? Aí a próxima etapa era que eles comparassem. Aí cada grupo ficou com um grupo de leis, né, para verificar, e aí eles iam comparar na imagem se a lei tinha sido, né, respeitado ou não. Aí eles verificaram que algumas não, né? Como a distância mínima de 50 metros de residência isolada e 2.000 metros de área urbanizada, essa não foi respeitada. A distância do aeroporto não tinha sido respeitada. Dependendo do tipo de aparelho do aeroporto, você tem que ter 13 ou 20 metros. No nosso caso, deveria ter 20 metros, não, quilômetros, 20 quilômetros de distância, mas tinha 2 quilômetros de distância. E a área sem restrição contra zoneamento ambiental, entre outras também que eu não coloquei aqui. Aí, durante esse processo todo, eles foram visitar lá a Urban, que é o que faz a coleta de lixo em São José dos Campos, e aí eles verificaram que foram, né, com um monte de perguntas, porque viram que tinham leis que já não estavam sendo cumpridas, e aí uma delas, eles insistiram com a história da distância do aeroporto, né? E aí o pessoal da Urban falou para eles, olha, o aeroporto veio depois, a gente já estava aqui antes, né? E aí o aeroporto disse, não, quem veio depois foi a Urban, a gente já estava aqui antes. Aí eu pedi uma imagem para a Beth, que eu estou aqui em São José, ficou mais fácil, e a Beth arrumou uma imagem para mim de antes, e a gente foi comparar. Então, olha, gente, aqui é o aeroporto, aqui o aterro sanitário. Aí vocês podem ver que aqui, ó, não tem recurso hídrico que não, né, não poderia ter. Aqui é uma favela que não poderia ter. Aqui é um condomínio de classe alta, eles têm um pouco de verde, também não podia ter. E antes, aqui, olha, na imagem de antes, não tem o aterro, né? Eu tenho já o aeroporto, mas não tenho o aterro. Então, quer dizer, os meninos tiraram a prova dos 9, né? Com as imagens. Bom, diante disso, né, eles criticam, né, porque aluno é assim mesmo, ele critica, não, porque ninguém respeita nada, e eu falei, então tá bom, se vocês acham, né, que esse é o maior problema, eu vou contar. O nosso aterro está com a vida útil já com os dias contados, por isso é importante, né, fazer a coleta reciclável. Então, eles não fizeram direito, então vocês vão ver na imagem onde vocês podem colocar um novo aterro que respeite todas essas normas que a gente selecionou, né? E aí eles foram ver que não tinha onde colocar, porque o aeroporto fica no centro da cidade e a distância do aeroporto, você anda 10 quilômetros, chega na Serra da Mantiqueira, mais um tanto, mais no outro município,
E aí eles viram que não tinha onde colocar. Qualquer local que colocasse dentro do município de São José dos Campos, eles iam estar desrespeitando as normas. E aí eu perguntei, então, o que vocês fariam? Aí eles, né, na época, sugeriram, e foi o que aconteceu posteriormente, lógico que não por sugestão deles, mas era o mais coerente se fazer, é que o aterro ficasse onde estava, aquela favela foi transferida para um outro local, feito um conjunto habitacional para eles, né? E ficou lá mesmo, e só expandiu, e aumentar, lógico, a coleta seletiva. Os meninos adoraram, né, ter feito esse trabalho e achou que tinha que expandir isso. E aí eles que apresentaram para a escola inteira, né? A escola tinha desde os pequenininhos até o terceiro ano do ensino médio. E eles apresentaram para a escola toda. Vocês veem aqui que está tudo mal colocado, né? Eles estão mal alojados, porque a escola estava com problema com o telhado, já estava caindo o telhado da escola. Mas mesmo assim tinha que seguir as coisas, mais fora do que dentro, mas enfim. A gente não tinha o hábito de registrar direito as coisas, né? Depois a gente vai aprendendo. Então, aqui você vê que eles têm um mapa que eles fizeram da onde estava, né? Onde tinha coleta ou não tinha, as imagens, né? E eles fizeram uma apresentação no PowerPoint, né? Caprichado lá na apresentação, resumindo a história. A quantia de lixo que começou a vir para a escola passou do nosso controle, né? A gente conseguiu arrecadar um caminhão de lixo reciclável por semana, né? Houve uma participação da comunidade inteira, né? Todo o bairro participava, vinham os pais, vinham os tios, vinham os avós, vinham os vizinhos, os meninos trabalhavam no McDonald's, aí o McDonald's mandava o papelão deles para lá para a escola. Com isso, né, a gente conseguiu arrecadar verba para arrumar o telhado da escola e também arrumou um passeio para essa turma que trabalhou pesado, né? Porque eles ficavam lá para receber todo esse lixo, guardar, né? Enfim. Aí eles se animaram, né, com essa coisa da imagem satélite, passaram a entender um pouco mais o que era o INPE, aí uma aluna pesquisando viu que tinha a Escola do Espaço, se inscreveu, conseguiu participar, e houve um reconhecimento, né, por parte de outras instituições, né, como o McDonald's, querer ajudar, né, a premiação, e enfim, né, tudo isso foi um ganho para mim e para os alunos. Foi maravilhoso ter feito esse projeto. Eu voltei no bairro tempos atrás agora, e eles continuam trabalhando com a coleta seletiva, é o único lugar, acho que na cidade, que arrecada lixo. Lixo que eu quero dizer assim, para vender, né? Eles têm os postos lá que o pessoal, os catadores levam lá e eles vendem. Bom, um outro trabalho que a Beth pediu para eu falar é que é sobre o estudo da dengue, né? Usando imagem de satélite. O estudo da dengue, ela é um tema que toda aula, né? Toda escola tem que trabalhar. Por isso a gente escolheu de pôr aqui. Esse trabalho eu fiz quando, não eu fiz, né? Fizemos eu, Tilene, né? A Tereza, a Elizabeth mesmo, quando nós estávamos, eu estava enquanto bolsista no INPE, né? Esse trabalho envolveu duas escolas de São José dos Campos, uma pública e uma privada, e uma pública do Rio de Janeiro, uma municipal. Eram com alunos de oitava série, né? Reuniu aí 87 alunos. Como tinha escolas, né, de bairros diferentes, cidades diferentes, foi criado um blog, onde toda a informação que eles iam achando, né, criando, né, os mapas que eles iam fazer, eles iam compartilhando nesse blog. E também eles conversavam, né, entre eles no blog. A ideia do trabalho era que fizesse um levantamento, né, junto à Secretaria de Saúde, sobre os números de casos confirmados de dengue por bairro e os números de morte, né, decorrente da dengue por bairro. Também saber quais eram as medidas que a Secretaria tomava no combate à dengue. E com essas informações, eles tiveram que gerar tabela, fizeram mapa temático, né? E também fizeram uma interpretação de imagem quanto à classe social desses bairros, né? Onde que estavam ocorrendo essas doenças, a classe social qual era, né? Também fizeram folhetinho, né, que faz parte, e teve uma avaliação por redação e uma apresentação desse grupo no INPE, aí no INPE. Então, para São José foi usada uma imagem do Landsat, né?
Eu sobrepus a essa imagem já a divisão municipal, a divisão administrativa do município, né? E com as informações que eles trouxeram, né, da prefeitura, eles foram, então, gerando os mapas, né? E a parte para aferir a classe social, eu passei essa divisão administrativa no Google, no próprio Google, e a gente punha no Datashow, né? Isso nossas escolas aqui de São José. A do Rio, ela fez um pouquinho diferente, porque o material dela era um pouquinho diferente. Aqui vocês vejam, olha, classe social, classe alta, média e baixa. É muito evidente, dá muito claro isso nas imagens de satélite. A do município, como eu disse, do Rio, eles já tinham um atlas na escola que já tinha a divisão administrativa dos bairros, já tinham imagem no Landsat, e para trabalhar essa questão da classe social, a professora fez o download de ortofotos, né, do Instituto Pereira Passos, tá? E ela trabalhou no computador, porque ela não tinha datashow. Então, ela fez e eles iam olhando na telinha do notebook dela na sala de aula. Bom, que a gente observou, né, que eles todos conheciam, né, as formas de transmissão, o ciclo da doença, isso já estava muito claro para eles, mas eles desconheciam sobre o número de casos no seu município e desconheciam também os locais do município que tinha maior incidência, né? Os meninos da escola particular fizeram muita facilidade, né, os mapas, as tabelas, né? Já o da escola pública tiveram dificuldade, tiveram que aprender, né, a lidar com mais isso. A escola de São José desconheciam as medidas de combate ao Aedes, né? Eles não sabiam o que a prefeitura fazia para combater o Aedes, mas o do Rio, sim, já conheciam, né? E aí, lógico, quando, por exemplo, o Rio falou que lá tinha o carro fumacê, aí alguns alunos de escola particular falaram, ah, São José também tem, mas porque o outro comentou, eles não souberam levantar isso, né? São José observou que o maior número de casos era em bairros carentes, isso ficou muito separado, né? Onde tinha dengue em São José? Nos bairros carentes, né? Já no Rio, isso não acontecia, tanto faz, estava nos bairros de classe alta, média e baixa, né? Eles argumentaram que isso tinha a ver por conta do bairro carente, o problema da infraestrutura, caixa d'água aberta, tipo de construção, né? Desinformação. Mas aí quando questionava, mas e o Rio? Aí eles mesmos já falavam, o Rio, onde tem o bairro de classe alta, tá a favela grudada lá. Então, da favela poderia estar passando, né, pro bairro de classe média e média alta. Eles ficaram surpresos, né, com os números, onde apenas um bairro do Rio, né, de Janeiro, já registrava 5.932 casos, enquanto que São José só tinha, na cidade todinha, 250 casos. Né? E eles levantaram, né, que a possível causa era justamente a proximidade das favelas, a falta de ações efetivas por parte da Secretaria do Rio de Janeiro. Prováveis causa podia ser também a temperatura mais alta do rio, por ser mais propícia, né, para a proliferação do mosquito, uma população maior, densidade demográfica, né? Enfim, eles foram debatendo e tirando as conclusões deles, né, desse trabalho, né? E a conclusão foi que na apresentação, né, que eles fizeram no INPE, foi legal também, porque daí eles se conheceram pessoalmente, teve palestra, né, do Dr. Miguel sobre a questão da dengue. E eles acharam o seguinte, que as características físicas e socioeconômicas da cidade são heterogêneas, né? E, consequentemente, as ações de combate também devem ser diferenciadas, né? E que faltava mesmo maior empenho, não só da parte da administração pública, mas também do cidadão, comprometimento do cidadão, né? Eles colocaram algumas falas assim, ó, moradores impedem a agente comunitário de vistoriar, né, a casa, que não há uma nebulização, ou seja, não passa o carro fumacê nos bairros mais carentes, só nos bairros de classe média, média alta, e as pessoas só se mobilizam quando tem morte por perto.
Essa foi a fala deles. Foi um trabalho bem bacana. Fica aí a sugestão que vocês têm professor aí do Brasil todo, né? Desenvolver um trabalho, o mesmo trabalho em cidades diferentes, porque isso enriquece bastante o trabalho. Eu acho que eu devo estar passando aqui, né, do meu tempo, mas eu vou falar porque a Beth pediu, porque é um trabalho fabuloso, né? De uma professora de música, e quando ela chega, eu vou falar bem rápido, quando ela veio, procurou, né, se inscreveu para fazer o curso, e aí, assim, o que uma professora de música vai fazer com um assessoramento remoto, né? Mas a Beth deixou ela entrar e vamos ver o que acontece. E aí ela veio, fez o curso, aprendeu, né, essas imagens que estão aqui, ela mesma que produziu, ela aprendeu, né, a fazer o uso do SIG, né, e a baixar a imagem, preparar a imagem, e ela foi para a sala de aula. E levou, né? Na verdade, não era nem sala de aula dela. Ela era uma da prefeitura que estava trabalhando com uma escola muito carente, que chamava a Escola do Latão, vocês veem que é uma lá, com aluninhos de quarta série. E quando ela chegou nessa escola, ela disse o seguinte, que os alunos gostavam, né, de onde eles moravam, não gostavam da escola, achavam que tudo tinha muito lixo, que tinha muita violência. Então, lógico, né, mais velha, convidou, conhecendo a história um pouco mais do bairro, ela convidou aos alunos a estudar um pouquinho o bairro. Começou com aquela coisa básica, né, de vamos ver onde está o bairro, onde está a escola, onde está a casa, né, mas aí ela mostrou para eles o seguinte, por exemplo, eles só reclamavam do lixo. O lixo que eles estavam falando era um lixo de construção que estava sendo levado lá para fechar um lago, já tinha fechado esse lago. Essa foto é dentro do lago, né? E que nesse lago, na época do passado, muito recente, dos pais dele, esse lago aqui, olha, era um local de descarte de cadáveres. E tinha tanto cadáver encontrado lá naquele lago que a prefeitura resolveu aterrar o lago. E eles aterraram, começaram a pôr, né, um tipo de lixo, que era de obra e construção, mas o povo começou a jogar lixo lá também, né? Então, aquele aspecto sujo de lixo, na verdade, não era da prefeitura, era dos próprios moradores dali, né? Ela deixou isso bem claro para eles. Ela fez algumas atividades, né, de caça-palavra, desenho, né, trabalhando os conceitos de lixo, lixo reciclável, de imagem de satélite, né. Ela trabalhou bem bacana isso, vou passar rápido, que isso é mais simples. Mas, enfim, depois ela trabalhou com uma foto aérea, e ela mostra nessa foto aérea, né, que aqui era a favela onde os pais deles moravam e eles iam averiguando com o pai, né? Ela falava, eles iam, conversavam com os pais e né, ia vendo que tudo era verdade que a professora estava falando. Então, aqui era onde os pais deles moravam, era uma favela, que virou um conjunto habitacional, que é onde eles moravam, né? Então, a vida deles já era bem melhor do que a vida dos pais deles, né? O lugar do lago foi aterrado, estava sendo aterrado, e no futuro ia mostrar para essas, falou né, para as crianças que no futuro esse local seria um parque, né, onde eles poderiam aproveitar, né, embelezar o bairro e eles podiam aproveitar, né. Eles mesmos questionaram e eles viram na imagem que estava formando aqui um ponto de lixo de novo, né? Mas por que formar ponto de lixo se tem coleta de lixo em São José? Então, assim, a responsabilidade aqui é de quem, né? Os próprios moradores que estavam jogando ali, né? Com isso, depois, mais desenho e texto, né? Ela ajudou eles a escreverem um texto, eu vou ler bem por cima, bem rápido, porque eu já passei do meu tempo. Aí eles põem lá, percebemos que em todo o terreno, área aberta, se forma acúmulo de lixo, né? E dá um aspecto de desleixo, deixa muito envergonhado, e que eles têm que aprender a conservar, e depois vem que a violência também envergonhava eles, mas que a melhor forma de combater é não sermos mais violentos do que ela, né? E aí eles escrevem, né, conclui que se eles mudassem de atitude, né, quanto ao trato do lixo e a forma de ser, eles teriam um bairro mais bonito e em paz. Bom, feito isso, o que a professora fez? Ela pegou e produziu uma música. E a criançada fez uma letrinha de música e
Então, pessoal, e aí eles vieram, apresentaram no INPE para os outros educadores e foi só uma choradeira, né? Então é isso, eu falei correndo aqui porque o tempo é curto, agradeço a atenção de vocês. E vocês estão me ouvindo, Beth? Perfeito o som. Ah, então tá bom. Então é Então, isso. Muito Sim, tô obrigada aí ouvindo a sim. todos. Me senti solitária por algum momento. e no aniversário, no ano seguinte, no aniversário do INPE, o diretor do INPE trouxe todos os estudantes da escola para se apresentarem para os funcionários do instituto. Foi muito comovente, foi bem bonito esse trabalho educacional. É difícil esquecer. Professora Suzana Mussi. Agora, nós vamos abrir a fala. Obrigado, Sueli. Nos últimos 10 minutinhos a gente conversa mais um pouco. Vamos abrir a fala para o Aloísio. Aloísio Brito Maia. Você compartilha a tua apresentação, Aloísio? Boa tarde, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, o Aloísio, ele participou desse curso online no ano passado. Ele desenvolveu um trabalho e eu convidei ele para apresentar aqui para vocês o que ele fez. Pode compartilhar a tua apresentação. Beleza, o Matheus vai apresentar aí. Aí vocês falam se está aparecendo, por favor. Tá ok, tá ótimo. Beleza. Obrigada, hein, Aloísio? Obrigado, Matheus. Ok. Muito obrigado pelo convite, Beth. Obrigado pela oportunidade de participar do curso ano passado. E aí, voltando esse ano com o projeto que eu desenvolvi junto com o Matheus, junto com mais algumas pessoas a partir do curso, né? Então, a gente vai apresentar um pouquinho o nosso projeto, né? O projeto Geoda. A gente vai, junto com a apresentação do projeto, comentar um pouquinho sobre as tecnologias espaciais como ferramentas para o acesso à ciência e engenharia na educação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que o nosso trabalho, e a gente pensou algumas coisas a partir do curso e pensou realmente em integrar o acesso à ciência dentro da educação popular, né, que é o lugar onde a gente focou. Pode passar. Me ouvir? Então, na verdade, o Aloysio que teve a ideia para esse projeto aí me convidou para poder participar. E eu achei muito interessante porque eu vi uma oportunidade de divulgar a ciência espacial, né, para alunos que não têm muito acesso a isso, normalmente. Mais para frente o Aloysio vai comentar, mas a gente trabalha num cursinho popular dentro da Universidade Federal de Minas Gerais. E assim, se esse acesso a essas tecnologias espaciais, o desenvolvimento, o que está acontecendo ultimamente, assim, de tecnologia, já é pouco acessível para a sociedade, para esses alunos, menos ainda. Então, a nossa motivação foi pensar em como é que a gente poderia trazer um pouco disso e colocar em contato com essas pessoas, a sociedade, como é que a gente poderia mostrar para eles a importância do programa espacial brasileiro, assim, do programa espacial de uma maneira geral, mas especialmente o brasileiro, porque muitas pessoas falam assim, o programa espacial não é importante, tem muita gente passando fome, de fato tem muita gente passando fome, mas a gente tem que mostrar também que o nosso valor, né? Por que que é importante a gente desenvolver tecnologia espacial? Através de mostrar para eles porque o telefone que eles usam, a internet que eles usam, a televisão que eles assistem, está tudo ligado ao programa espacial. E muitas vezes, assim, a maioria das pessoas não tem noção de que o Brasil é uma excelência no que ele faz, né? Então, nós temos satélites, muitas pessoas assim não sabem que o Brasil tem satélite. Felizmente a gente não tem lançador, mas espero que um dia a gente consiga ter um lançador, né? Mas assim, a motivação inicial foi mostrar para eles que a gente tem tecnologia para fazer isso e a gente consegue fazer isso, só que a gente não divulga muito bem o que a gente faz. Eu gosto sempre de dar o exemplo da NASA, porque a NASA ela vende muito bem o que ela faz. O marketing da NASA é referência, assim. Então tem estudos aí, né? Pessoas que fazem trabalho de conclusão de curso, algumas pesquisas, em como o efeito social da exploração espacial nas pessoas, né? Como é que a gente torce para um robozinho que está lá em Marte cantando parabéns para ele. Então, eles vendem muito bem para a gente.
E eu acho que isso a gente tem muito espaço para crescer ainda. A gente consegue vender bem o que a gente tem, porque a gente tem muita coisa para poder vender, né? E eu acho que o INPE faz isso muito bem. Ele aproxima muito bem a sociedade da tecnologia espacial, através dos cursos de inverno, curso de engenharia aeroespacial, ó, o curso de tecnologias espaciais, o curso de astrofísica que vai ocorrer esse ano, o próprio curso de sensoriamento remoto que, que a gente está participando, né? Então, assim, eu acho que essa é a maneira da gente mostrar para as pessoas que, para a sociedade no geral, né, que a tecnologia espacial é útil, sim. Certo? E o Luiz vai continuar apresentando o projeto para vocês. Pode passar o slide. Então, para a gente introduzir então sobre o nosso projeto, a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas bases, assim, teóricas mesmo, do que a gente pensa sobre espaço, sociedade e educação, né? A gente integrou então a metodologia STEAM, né? Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics para o nosso trabalho, pensando então a educação, né, o ensino, a partir dessas diretrizes, né, a partir dessas bases da ciência e da tecnologia. E a gente pensou em integrar isso à educação popular, porque os nossos alunos, né, eles são alunos vulneráveis. A gente fez parte de um cursinho popular da educação popular, então são alunos vulneráveis de bairros periféricos aí da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, a gente pensou em integrar o acesso à ciência, tecnologia, engenharia, a esses alunos, pensando realmente em apropriar esse tipo de ferramenta a esses alunos. E aí a gente pensou como o sensoriamento remoto vai se inserir na democratização do acesso à ciência e tecnologia. Então, pensando tudo que eu vi ali no curso, tudo que a gente já tem, né, de apropriação do sensoriamento remoto, como que isso se aplicaria aos alunos da educação popular e como que a gente poderia fazer eles utilizarem essas ferramentas de alguma forma, né? Pode passar. E aí a gente se inspirou, né? O Matheus apresentou essa proposta e a gente se inspirou nesse projeto Servir. O Matheus vai comentar um pouquinho para vocês. Então, o Servir foi, na verdade, um projeto, um trabalho de faculdade que eu estava fazendo. E eu achei uma ideia muito interessante e eu apresentei isso para o Luiz e ele falou assim, uma ideia muito legal, vamos tentar reproduzir isso, lógico, numa escala muito menor, com o pessoal. A ideia básica do projeto Servir é utilizar os satélites, vocês podem entrar no site da NASA, acho que em algum lugar tem o link para poder acessar. Acessar o site da NASA, o projeto Servir lá, mas a ideia básica do projeto é o seguinte: a gente usar a tecnologia espacial disponível, utilizar os satélites que já estão disponíveis lá, como o Landsat, o Aqua, enfim, todos esses satélites que vocês conhecem ou vieram conhecer aqui nessa apresentação de sensoriamento remoto, né? E trabalhar com a sociedade, para ensinar a sociedade a utilizar os dados desses satélites para poder realizar mudanças no meio deles. Por exemplo, eles criaram alguns hubs no mundo, assim, acho que na Amazônia tem um, inclusive. E a ideia deles não era pegar o dado pronto de um satélite e levar e entregar para a população. Esse aqui é o dado pronto, utilize isso aí. Eles treinavam algumas pessoas naquela comunidade, comunidades isoladas, né, para poder aprender a trabalhar com esses dados, aprender a pegar esses dados e tratar eles, né, e assim observar onde tem foco de queimada, onde tem é, chance de ocorrer deslizamento, inundação, e assim trabalharem com soluções, é, utilizando o conhecimento deles, porque isso é uma coisa muito importante, né? Não adianta uma pessoa externa chegar na comunidade e falar assim, é assim que você resolve o seu problema. Você tem que chegar lá e apresentar as ferramentas que você tem e a pessoa que mora no lugar, que tem um conhecimento do lugar muito maior que você, vai unir esses dois conhecimentos e você vai achar uma solução ótima para aquele problema. Então a ideia maior do Servir era a comunicação entre a academia e entre a sociedade, né? Que é o que a gente tentou reproduzir em pequena escala, né, com os alunos. É isso, pode passar o slide. E aí, a gente pensou o projeto Geoda, né? Então, ele surgiu a partir do impulsionamento, do incentivo realmente da Beth e de todo mundo que deu o curso no ano passado, um dos cursos do ano passado, né? Então, eu tive essa inspiração, né, a partir do curso de produzir esse projeto junto com os nossos alunos. Então, eu não cheguei a apresentar a gente legitimamente, né? Mas tanto eu quanto o Matheus, a gente foi professor, o Matheus ainda é, né? Do cursinho popular Face Educa, da UFMG.
Eu fui professor de geografia, o Matheus é professor de física, e a gente tentou pensar com os nossos alunos, né, o que a gente poderia criar de projeto. Então, a gente conversou com os alunos, chamou alguns que se interessaram mais, então, em torno de 10 alunos, 10 a 12 alunos se interessaram a princípio, alguns saíram depois, acabou ficando um número menor de pessoas, mas esses que ficaram estavam bem empolgados, bem engajados com o projeto. Além dos alunos, eu e o Matheus, a gente convidou uma amiga nossa, né? Duas amigas nossas que uma fazia ciências socioambientais na UFMG, uma outra ciências biológicas, é mestrando em educação. Então é uma equipe bem interdisciplinar, realmente. A gente pensou as tecnologias espaciais de uma forma bem interdisciplinar, assim. E aí a gente tentou fazer um recorte pensando nessa questão do servir, né? De como as tecnologias de observação da Terra poderiam tornar esses alunos agentes na comunidade. Então, a gente tentou pensar em dar ferramentas a esses alunos para eles serem agentes dentro da comunidade deles, assim como servir, né? Então, não só apresentar para eles o que são os satélites, são os satélites de observação da Terra, mas realmente torná-los agentes utilizando esse tipo de produto que está disponível hoje, né? É, então, ampliar o acesso a eles para que eles venham a utilizar isso, né? E aí a gente pensou em como esses alunos poderiam utilizar as tecnologias de observação da Terra para analisar os desastres naturais na região metropolitana de Belo Horizonte. Muitos desses alunos viviam em áreas vulneráveis, né? Áreas suscetíveis, principalmente a inundações e deslizamentos. Então a gente pensou nesse recorte e a partir disso a gente tentou pensar o projeto como uma forma de espacializar esses riscos, né? Então dos alunos eles fazerem um mapinha na mente deles de onde estavam esses riscos. E aí, a partir disso, a gente tentou integrar também um conhecimento das tecnologias espaciais de sensoriamento remoto, também mais ali próximo da engenharia, principalmente por causa do Matheus, que é graduando em engenharia aeroespacial. Então a gente também tentou ampliar o acesso a esse tipo de conhecimento. Pode passar o slide. E aí, o contexto do projeto, então, se insere principalmente com essas quatro instituições, né? A UFMG, porque todos nós somos estudantes da UFMG e os alunos faziam parte de um projeto de extensão, um cursinho popular dentro da UFMG, que no caso foi o Face Educa. E a partir disso, a gente também teve incentivo dessas duas instituições, né? Tanto eu quanto o Matheus, nós somos bolsistas de iniciação científica, alunos de iniciação científica. Eu do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e o Matheus aqui do INPE. E a gente tentou integrar tudo que a gente tinha dessas quatro instituições, então todas as quatro instituições estavam integradas ali de alguma forma através do projeto. E é uma coisa que a gente queria também, né? Aproximar essas instituições de alguma forma, utilizando tudo que cada uma tinha de positivo. Pode passar o slide. E aí a gente realizou algumas atividades, né? Entre alguns eixos do projeto, aqui estão listadas algumas primeiras, né? Mas a gente fez várias atividades com os alunos, sempre fazendo algumas oficinas de aprendizado com eles. Então, por exemplo, o que é sensoriamento remoto, por que é importante para nós. Falamos um pouquinho sobre alguns satélites, sensores e suas aplicações. Enfim, a gente tivemos várias temáticas, e dentro dessas oficinas de aprendizado, a gente tinha algumas atividades que os alunos faziam, eles realizavam as atividades realmente, né? Então, atividades com o Google Earth, por exemplo, para eles aproximarem ainda mais uma ferramenta que é muito mais tranquila de utilizar, né? A gente chegou a consultar algumas técnicas dentro do Google Earth, rodas de conversa, né? Então foram apresentados aos alunos o Programa Espacial Brasileiro e as aplicações desse programa, entre outras atividades diversas dentro do eixo do projeto, que seria tanto a parte do sensoramento remoto, da ciência espacial, quanto dos desastres naturais. Pode passar. E como resultado, né, alguns dos resultados, a gente percebeu que os alunos conheciam muito pouco ou nada sobre as tecnologias espaciais, sobre sensoriamento remoto, sobre desastres, então eles tinham pouco conhecimento desse tipo de tecnologia, enfim. E alguns dos resultados foram, primeiro, o reconhecimento do lugar, então os alunos eles aprenderam a olhar para o território da cidade, né, a partir das imagens de satélite, principalmente a partir das oficinas de mapeamento que a gente fazia, com imagens cibers.
que são imagens com uma resolução espacial que permite a gente ver alguns detalhes da cidade, né? Isso foi bem interessante ver os alunos utilizando esse produto. É, outra coisa que a gente teve como resultado muito importante foi a integração dos alunos no monitoramento e alerta de desastres. Então, a gente viu que eles aprenderam a ter um pouco mais de contato com produtos meteorológicos, aí do CPTEC, ver quando ia ter um temporal enorme. Então, eles acostumaram a ver essas imagens de satélites meteorológicos, não só isso, mas compartilhar também nas redes sociais. Eu percebi que eles se engajaram nisso. E aí a gente vai para o nosso último resultado, que seria a comunicação e socialização do conhecimento. Então, eles começaram a comunicar esses conhecimentos que eles estavam aprendendo, né? E a partir disso, né, eles criaram uma rede social, pode passar o slide. Eles criaram uma rede social para o projeto. E essa rede social, então, eles criaram um Instagram para compartilhar algumas das coisas que eles iam aprendendo junto com a gente, né? Então, eles passaram a ser agentes na comunicação da ciência, né? Então, eles não só recebiam os conhecimentos e aprendiam, mas eles também passavam isso para frente para os outros alunos do cursinho, para os familiares. Então, eles sempre tentaram fazer vários posts, e sempre a gente revisava essas postagens e tudo mais, tentando realmente passar alguma das coisas que eles vinham aprendendo. Pode passar o slide. Aí são alguns dos posts que a gente fez. Eles eram diversas as temáticas, eles fizeram jogos, enfim, foram várias postagens. Além, né, parte ainda desse resultado da comunicação da ciência, o eles fizeram também uma participação numa live, né, no YouTube, no canal do cursinho, onde eles apresentaram uma palestra sobre, os alunos apresentaram, isso foi uma coisa muito importante para a gente, sobre a aplicação das tecnologias espaciais para a redução de riscos de desastres. Então, os alunos se engajaram em preparar essa apresentação, e em apresentá-la aos outros alunos e a todo mundo que seguia o canal do cursinho. Pode passar. E com considerações finais, né, primeiro eu gostaria de agradecer novamente pela participação no curso, foi algo muito importante, assim, para mim, não só por causa do projeto, não só porque eu desenvolvi esse projeto com os alunos, mas porque eu descobri realmente uma paixão, assim, me ajudou a descobrir o mundo do sensoriamento remoto, uma carreira que eu pretendo seguir. Então foi muito importante, recomendo vocês a buscarem cada vez mais esse caminho aí do sensoriamento remoto. E é isso, quer completar com alguma coisa, Matheus? Não, só agradecer também ao convite da Beth, do São Luís, no projeto, né? Porque às vezes a gente fica meio perdido na faculdade, a gente precisa de uma direção, orientação, né? Então, esse projeto, assim, ele conseguiu me fazer enxergar melhor o meu próprio curso, né? Então, isso me ajudou bastante. E deixar um recado para vocês que, principalmente as pessoas que são da academia, né? São professores, são alunos, o grande problema é a comunicação. Então, o nosso papel é comunicar e aproximar isso da sociedade. Não, tipo, não esperar que a sociedade aprenda a gostar do setor espacial, é mostrar para eles por que que é uma coisa boa e por que que é uma coisa que merece atenção. Então, esse é o nosso papel e, assim, espero que vocês ajudem, assim, a gente conseguir fazer isso. E obrigado novamente. Só para encerrar, agora eu vou encerrar mesmo, que eu gosto de falar, gente. Mas só queria falar que eu estou disponível para todo mundo que quiser pensar projetos ou aplicar o Geoda em outros lugares também. Eu acho que ele não pode ficar só com o nosso cursinho. Eu gostaria, inclusive, eu ficaria extremamente feliz que ele fosse aplicado como projeto em outros lugares. A gente pode conversar sobre a metodologia com quem quiser, então eu estou disponível aí, eu posso passar meu contato para vocês. O Matheus também está disponível e nossa equipe. Parabéns, Aloysio, parabéns, Matheus, pelo excelente trabalho. Nossa, eu fiquei tão feliz na hora que eu vi o resultado e a dedicação de vocês. Coloca ali no chat para nós o contato de vocês para que todos tenham acesso. E coloca também o link do YouTube, onde os alunos apresentam o trabalho, por favor. É interessante a gente poder assistir os alunos falando. Bom, eu agradeço muito a participação de vocês dois e parabéns pela vontade e pela iniciativa de realizar esse trabalho tão importante, né? Eu acho que esse tipo de assunto, de tema abordado dessa forma, motiva muito essa geração que está vindo, até para estimulando eles para entrar na área espacial. Parabéns. Agora nós vamos seguir com a palestra da Raquel de Cássia Ramos,
aluna da Universidade Federal, era, né? Fez graduação em Geografia na Universidade Federal de São João del Rei. Ela foi aluna, orientada, né, no mestrado pelo meu aluno, que era da Geografia, que estava especialista em satélite, o Gabriel Oliveira e Franciele Cardoso. Raquelzinha, você compartilha a sua apresentação e você se apresenta melhor, por favor? Ela está fazendo atualmente doutorado em Geografia lá na USP. Abraço. Pode começar. Tudo bem? Olá, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem, Beth? Eu convido também a minha amiga Romília. Obrigada, Manaíra. É um trabalho que eu não eu desenvolvi com a Romília, professora de artes também lá da escola. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vou abrir aqui. A minha coisa aberta aqui. Tudo certo aí? Estou fazendo a apresentação, gente? Oi, boa tarde. Ok. Ok aqui para nós. Tá, beleza. A Romília vai começar a fala, gente, porque esse projeto no ensino, é um projeto desenvolvido no ensino médio aqui da Escola Estadual Luiz Gabriel Passos, e nos novos, na nova BNCC, digamos assim, a Base Nacional Cultural Comum, houve a redução das aulas de geografia de 2 para 1 e aumentou outras disciplinas. Então, a gente tem projetos educacionais, projetos de vida. E aí, para aproveitar maior tempo, né, de disponibilidade, a Romília apresentou numa reunião um projeto que ela iria trabalhar com uma obra de um artista. E dentro desse contexto, dessa obra, desse autor, eu decidi colocar a geografia e sensoriamento remoto ali de forma a contribuir. Então, vou deixar a Romília agora explicar um pouquinho, e lá no finalzinho, onde a gente chega na quinta pele aí desse autor que ela vai explicar, eu vou explicar um pouquinho como a gente trabalha o sensoriamento remoto com os meninos. Só lembrando que esse é um projeto que ainda está em andamento, porque nós tivemos uma greve, né, que paralisou a escola por uns 2 meses, e então, nesse contexto, ele ainda está sendo, né, na verdade, finalizado. Não vai ter os resultados concretos, como nós gostaríamos, mas a gente tem aí uma prévia. Bom, eu vou começar a apresentar, né? Eu sou Romília, eu sou professora de arte, né, na Escola Ministro Gabriel Passos, em São João. E esse itinerário, né, formativo, que é um conteúdo também que eu trabalho com arte, né, e um conteúdo que é o projeto de vida. O projeto de vida, ele tem uma especificidade que é um conteúdo que é para todos, uma colaboração de todos os professores, né, que visa geralmente o entendimento mesmo, né, do aluno ao longo do ensino médio, entender, né, as várias etapas, né, começando por uma mais importante, né, que é quem eu sou. Então, tem todas essas dimensões, né, a dimensão pessoal, a dimensão social, né, e a dimensão profissional. Tem uma proposta, né, do governo de Minas Gerais, que traz, né, como separar isso por bimestres, né? Como que é o primeiro ano, né? A gente está trabalhando com o primeiro ano do ensino médio. Então, no primeiro bimestre, né, tem esse tema, que é você. No segundo bimestre já traz outras perspectivas, né? De onde estou. Ô, Miriam, Acho que vocês conseguem acompanhar aí também. Miriam, desculpe. Oi? Sua apresentação está com 2 telas.
De repente tem que botar no modo. Isso. Aí, falei. Desculpe. Não, obrigada. Então, aí, né, no segundo bimestre, tem a proposta, né, de trabalhar um pouco as histórias, as raízes, né, de onde, né, onde estou. O terceiro bimestre, né, cuidando mais aí do pensamento. E o quarto, a vida é um projeto, né, que aí eu vou comentar mais o trabalho que a gente já desenvolveu até agora, né. Acho que voltou algumas conversas. O artista, né, que eu escolhi para trabalhar com essa turma, ele se chama Rudolf Schwarzer, é um artista austríaco. Ele trabalha com uma perspectiva das cinco peles, né? O que são essas cinco peles? São as nossas camadas, né, de percepção que nos constituem no mundo. Então, a gente está pensando desde o micro ao macro, né? Então, quais são essas cinco peles? Desculpe, Voltando. Romíria, voltou as duas telas. Ai, a Raquel, Ah, isso, Raquel. É porque a Raquel tá aí jogando essa parte pra gente. Fica duas telas, eu estou com um pouquinho de galera. Mas posso projetar? apresentação? É, Bota lá em cima, tem a apresentação. E fica duas, né? Não, voltou as duas telas. Cláudio está falando apertar F5. então. O que te deu? Raquel, Oi? volta por PowerPoint. Volta por PowerPoint. Lá em cima na esquerda, lá na esquerda, tem a apresentação dos slides. Vê se você não está vendo lá perto do arquivo. Como é que eu te explicar? À esquerda, lá em cima. Isso. Não, não. Deve ser o modo apresentação. No próprio apresentação, se você olhar ali embaixo, tem um módulo, ó, tem 3 janelinhas aqui, dá Isso. para ver. Coloca o modo tela, aí ela fica o tempo todo aberta. Tá vendo? Na parte de baixo do slide, dentro do seu próprio Tá. Word, tem o modo tela ali. Quando você eu vi que eu preste para É o que é mais próximo de onde dá o zoom. É o último ícone. Aí, não está conseguindo? Coloca o modo leitura, já que não está indo o modo de apresentação, ao lado da apresentação, Raquel. Nesse ícone que você foi abaixo, ao lado do Zoom, no segundo ícone. aqui, gente, ó, apresentação de slide, slide. É porque eu com Aqui duas embaixo telas, mesmo. né? Raquel, aqui embaixo mesmo onde você estava aqui, ó, perto do Zoom. Isso, no outro, no próximo. No outro. Não, no de cá, pro lado esquerdo. Pro lado esquerdo, o outro. Aqui, o lado esquerdo, lado esquerdo. Não, Deixa apanhando pro lado esquerdo. Tem um modo de apresentação. Tem o zoom, o 100 para o outro. Isso, pode passar, pode ir passando, pode ir passando. Pro outro lado, pro outro. Apresenta desse jeito. Deixa assim, então, tá bom? Usar o monitor Não principal. consegui adiantar. E ao lado desse, Era lá daquele ali? ao lado daquele. Porque esse está o modo apresentação, Ei, isso. Tá. Modo leitura. Ao lado daquele botãozinho aqui embaixo, ó. Embaixo, embaixo. E no outro. Isso, esse Leitura. aí. Esse também serve. ótimo. Continua assim, então. Bom? Sim? Aham. Vem pra cá. Então, o Rudolf Schwarzer é um artista que traz, né, esse trabalho das cinco peles, mas
Ele compreende mais como um modo de vida, né? Então, quais são essas 5 peles? A primeira pele é a nossa pele, nossa epiderme, né? A segunda é o vestuário. A terceira pele é a nossa casa. A quarta pele é o meio social, os nossos grupos, né? Famílias, amigos. E a quinta pele é o planeta, né? Expandindo ao universo, né? Pode passar, né, Kevin? Então, a primeira pele, né, a gente fez um trabalho também com os alunos, né, principalmente uma questão importante de a gente trabalhar sobre questão do racismo, né, então trazendo essas questões, qual que era a cor da sua pele, qual que isso te traz de privilégios, né, ou não na sociedade. Todas essas peles, de certa forma, elas estão entrelaçadas, né? Então, assim, quando a gente fala de uma, a gente está sempre pontuando as outras características, né, das outras peles que ajudam a formar a nossa própria identidade. A segunda pele, né, que aí um elemento né, que a gente trabalhou muito, né, na primeira pele, com essa resposta de quem eu sou, né, traz também muitos elementos que ajudam a gente a pensar a nossa identidade, né? São muito julgados e tem que ter por aquilo que nós nos apresentamos, como nos apresentamos, né? Então, a roupa é essa camada que ajuda a criar também a nossa identidade. A terceira pele é uma que ele trouxe muitas questões, né? Porque ele é um artista e aí ele se especializou também, né? Foi buscando, junto à arquitetura, transformar a vida, né? Nos seus habitats. Tá? Começando por uma questão de modificar os espaços, né? Tornar esses espaços felizes, né? Com muitas linhas ondulantes, muitas cores, né? A própria vegetação. Então, ele começa a partir da arquitetura das casas a trazer essa questão de como a gente se sentir bem nos nossos espaços, né? E aí, né, a quarta pele fala um pouco mais do nosso meio social, da nossa identidade, né, no coletivo, a gente pensar coletivamente, né, os nossos grupos, e o que a gente trabalhou com esses alunos, né? Então, assim, responder essa pergunta, quem é você, não é fácil, né? Acho que a gente está sempre tendo que fazer um mergulho, né, para dentro, para a gente conseguir compreender isso. Pensar quais, né, a história do nome, as dificuldades, as nossas qualidades, né? A gente trabalhou muito a questão de personalidade, identidade, autoestima, né? A cor da pele, a gente trabalhou a partir de Narciso, né? Que é a Adriana Varejão também, que ela fez uma paleta de cores, né? A partir dos tons de pele, dos vários tons de pele, né? E no final a gente encerrou esse primeiro momento com uma exposição, né? De quem é você, né? Eles fizeram um trabalho. Continuando esse trabalho, a gente começou, né, que a gente começou até a conversar bastante, né, Raquel, para a gente achar esses pontos, né, de ligação das diferentes conteúdos, e a gente começou a trabalhar a questão das nossas ancestralidades, né, da nossa família, das nossas raízes, né? Então, primeiro eu pedi para eles fizessem uma árvore genealógica mesmo, para a gente pudesse reconstruir, né, essas raízes, né, ancestrais, biológicas. E, como a gente sabe, né, existem vários estudantes que às vezes não têm os pais, né, registrados, principalmente o pai, ou até mesmo às vezes está registrado, mas é criado por uma avó, por uma tia, a gente sabe que existem outras perspectivas, né, dos afetos. E aí, a partir disso, nós criamos, né, um trabalho sobre ancestralidade e sobre a árvore dos amados, né, que são essas pessoas que estão próximas, de fato, desses estudantes. Acho que tem mais uma, não tem? E aí a gente começou a conversar sobre isso, né, eu e a Raquel, que como a gente está trabalhando um projeto, né, que é um projeto de vida, né, pensando nos estudantes, né, como desde o micro ao macro,
Agora a gente, né, expande para a quinta pele, que é o planeta, né? E todas essas questões que a gente pode trabalhar tanto dos espaços, né, questões relativas à sustentabilidade, o nosso bem viver, né, essa qualidade de vida. E o Robert Wagner, né, esse artista, ele sempre prezou muito por isso, né? E, então, a gente tenta trabalhar com os estudantes de forma, agora, a pensar os espaços, né? Esses locais de afeto, né? Ela vai falar melhor sobre isso, né? A gente traz esses conceitos dos lugares, né? Que são os lugares, de fato, que nos afetam, né? E como que a gente pode pensar, né? Mapear os nossos afetos na cidade, os locais que são, né, de interesse dos estudantes, da mesma forma como a gente fez, por exemplo, a árvore, né, a árvore dos amados, que não é aquela biológica, mas que é escolhida, né, o grupo que a gente pretende estar, os locais que a gente pretende também estar. Acho que não pode continuar, né? Obrigada, amiga. Então, partindo dessa perspectiva, né, de que eu e a Ramiro estávamos trabalhando junto, a gente pensou colocar geografia para trabalhar nessa quinta pele, né? Então, como, né? Através do mapeamento do lugar. Então, propiciando aí, né, o ensino de uma linguagem cartográfica, trabalhando orientação e localização, elaborar mapas mentais. Trabalhei com eles a evolução da cartografia, trabalhei a questão de satélites e sensores, que vocês tiveram a palestra com o Guilherme Montavelli. O áudio está um pouco incorrido, né? Eu vou tentar falar bem perto do microfone aqui. E, então, também explicar essa questão da planificação dos perfis terrestres. E aí, a ideia é que, na verdade, eu trabalhei com os meninos, né? Mostrando para eles na sala, a gente está com um problema na escola de infraestrutura em relação à sala de informática. Então, levei para a sala, abri o catálogo, né, de DGI do INPE, como que baixa uma imagem, né, de satélite disponível na plataforma, nesse caso foi o CubeSat, né, com 2 metros de resolução espacial. Então, a gente consegue fazer, né, um retângulozinho em cima da São João del Rei, da nossa cidade aqui. E essa seleção, na verdade, da imagem satélite, ela pode se fazer de maneira ainda, como a ideia é mapear o lugar do aluno de afeto, né? Então, muitas vezes fala assim, aluno, vamos lá pegar sua casa, seu bairro, às vezes vai ter vergonha da moradia, algo do tipo, então ele vai pegar a casa de um amigo, algo que tenha, né, uma afetividade maior. Então, ele vai dar pode pegar o próprio celular, no Google Maps mesmo, e por camada de satélite, ele faz o print, me encaminha e eu faço a seleção prévia em casa, né? Entro, baixo a imagem, seja no String, no ArcGIS, faço composição colorida e a escola imprime, né? A gente separou, são quase 40 alunos em cada sala, a gente separou em grupos e com papel mesmo vegetal, né? Então, aqui, que a gente vai usar como materiais a imagem aérea daquele lugar, né, que o aluno selecionou. Claro que ele faz a seleção na sala, mas tem a questão do laboratório, que é nossa, né? O professor que faz aqui, coloca lá a escala, coloca a orientação, enfim. O papel vegetal, né, a diretora gentilmente comprou o lápis de cor, né? Primeiramente, eles trabalham com os elementos na imagem, né? Os alunos relacionam todos os elementos da imagem, e para cada um desses elementos, o aluno pode criar algum símbolo, né? Que vai representar, seja forma, seja estrutura, ícones, cores, ou que for mais interessante. Então, numa imagem satélite, ele seleciona de 4 elementos, né? Ou mais elementos. Então, área verde, corpos hídricos, ele seleciona área urbana, né? Nesse caso, nesse exemplo que eu vou dar aqui, selecionou um elemento da escola, né, como parte central ali da imagem. E aí, a partir do momento, né, usando essa folha de papel vegetal, claro que o ideal é partir dessa folha vegetal
e para o computador. Então, tem escolas, né, particulares, que você tem um equipamento de uma sala de informática muito boa, onde isso é muito viável. Então, pelo próprio Google Earth, você consegue também fazer lá, circular esses elementos, enfim. Mas, dada a limitação da nossa sala de informática ser muito pequena, muitos aparelhos são em manutenção, aí a gente pensa no quê? Na alternativa mais fácil, né? Que é a realidade de muitas escolas públicas brasileiras aí. Nós temos, né? Então, folha vegetal delimita a área total, né, a margem, e com as áreas de cada elemento selecionado. Então, para cada área delimitada, vai utilizar o símbolo que o aluno criou para identificar, né? Ou seja, pintando em sua folha vegetal. Então, se ele decidiu fazer rachuras, ou então por cores, né? A área verde, vai lá, coloca o verde. Né? E é muito legal, porque se você pega uma área maior, no caso, em questão da escola onde situa, né, o bairro da escola, tem uma área de Mossoró, então isso só salta os olhos dele. Né? Como a resolução do Cibers 4 é muito boa, isso é incrível, né, de trabalhar. Então, no final, né, é importante lembrar que os alunos eles devem colocar no seu mapa o título, qual a orientação, qual a escala utilizada, né? No caso, a escala, como eles fazem só a pré-seleção e eu faço o trabalho aqui de laboratório em casa, quando eu dou o zoom, né, e eu vou no ArcGIS mesmo ali, então até no Spring mesmo, inserir a escala já é automática, né? Então ele só, na verdade, transcreve essa escala aí, e a legenda, né? E aí a gente tem depois, né, a exposição dos trabalhos que serão realizados. Né? Como eu disse, é um trabalho que está um pouco em atraso, mas por conta mesmo de vários fatores, né, nós tivemos aí no decorrer do ano e saiu um pouquinho de planejamento. Mas aqui está a imagem CIBERS, né? A gente faz exatamente, entrega uma folha com o aluno. Claro que não vai ser a mesma imagem para todos os alunos, né? Cada aluno, cada grupo vai selecionar o lugar de afetividade. A ideia é que eu só transformo, né? Eu só quero melhorar, na verdade, aquilo que eu conheço. Então, dentro desse trabalho, a gente vai pegar várias temáticas, assim, né? Abordadas pelo aluno, porque tem vários espaços aqui, eles selecionaram, veredas, parque hotel, né? Mas o acesso a eles é um pouco vedado, né? Então, existe áreas do lado que é o Ribeirão, e aí, como é que está essa questão do Ribeirão, a questão das árvores, enfim, aí pode pegar uma infinidade de problemas socioambientais e trazer isso com uma problemática na sala de aula com perspectiva de mudança. A ideia é que a gente possa também depois elencar aí esses levantamentos, né, de questionamentos, de problemáticas, e visitar a Câmara dos Vereadores, né, e exatamente expor. A gente tem aqui o campo de futebol perto da escola, o Guarani, que não é tão utilizado como lazer, não é muito aberto, na verdade, ao público, poderia ser feito, de repente, aproveitar mais esse espaço. Enfim, os alunos como agentes modificadores do próprio espaço, né, de vivência. É isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Desculpa eu ter me enrolado com a apresentação, esqueço sobre as questões das duas telas. Família, muito obrigada por topar, né, participar aí comigo, na verdade, o convite, né? E, Beth, obrigada pelo convite. Beth foi me orientando aí do mestrado, me ajudou muito. Obrigada, Beth. Um abraço, gente. Obrigada. Obrigado, Raquel. Obrigado, Romília. Nossa, ó, dá para ver o potencial que você consegue de motivar e trabalhar o conteúdo de várias áreas. Né? No caso da Raquel, a área de geografia, como que você sentiu na pele a motivação das crianças a hora que começaram a lidar com as imagens de satélite? Sim, quando a gente entregou as imagens satélites, assim, eu falei assim, os elementos, assim, eles foram reconhecendo ali o espaço de vivência deles. Isso aqui é o campo, o estádio Guarani, né? Na verdade, é isso, é aquilo. E eles olhando, assim, apontando, foi bem... foi, assim, como eu falei, Beth, está em processo, né? Isso acontecendo, na verdade. Mas é interessante eles reconhecendo o próprio espaço, né?
eles tendo essa visão do alto, eles falando assim, não, mas aqui, ó, cortou, não pegou isso não. Aí eu falei assim, não, calma, que mais satélite pega. Não, porque o Google Earth não entra na minha rua, não. É porque realmente a rua deles está sendo ainda construída, é uma rua sem saída. Eu explicando, não, é que a imagem é atualizada, né, é um dado temporal. E aí, com isso, a gente vai trabalhando questão de resolução espacial, resolução temporal. Falei para eles sobre sensor ativo, sensor passivo, todo o processo de satélites, sensoriamento. E dessa forma, assim, com a Romília trabalhando essa parte, né, da arte desse livro, vamos ver, WhatsApp, que eu tenho dificuldade de falar esse nome, mas, enfim, foi incrível, está sendo incrível, né? Acho que a gente Parabéns. tem que disciplinar. Obrigada, Beth. É isso mesmo. É muito bom saber esse retorno para a gente, né? E o quanto isso motiva a garotada a ter uma outra visão sobre o espaço que ele mora, né? Agora nós vamos fazer a palestra com a Mainara. Mainara não está no Brasil, está no exterior. Mainara, você pode abrir seu microfone e o som? Oba, linda, tudo bom? Olá, tudo bom? Tudo bom. A Mainara começou como vocês, ela começou a interagir com o INPE através do curso de professores, depois ela veio fazer, trabalhou na escola, foi premiada, muito reconhecida, convidada para apresentar o projeto escolar em vários lugares, ela vai falar isso daí, e ela veio depois fazer o mestrado, doutorado aqui no INPE. Já é uma doutora, funcionamento remoto. Pode se apresentar, Mainara. Vocês estão conseguindo ver bem a tela? Tá ótimo. Tá ok. Bom, pode começar. Vamos lá, o meu tempo. Boa noite, né, para vocês. Quer dizer, para mim aqui é boa noite, desculpa. Eu vou apresentar para vocês sobre o projeto que eu desenvolvi depois da minha participação no evento aí do curso da Beth e da professora Sueli. Essa é a turma de quando eu fiz o evento, né? No caso, que foi, acho que foi em 2010, 2011, por aí, porque eu sou da Pontinha da Seta. E eu vou falar para vocês um trabalho que eu desenvolvi na minha escola, né? Que eu era professora efetiva da rede estadual do estado do Mato Grosso. Quando a gente sai daí do curso do INPE, a gente sai com aquele boom de ideias, assim, um monte de coisas novas, cheias para fazer, mas ao mesmo tempo você não consegue se organizar muito bem, então você começa a utilizar pontos isolados do que você aprendeu. E aí um dia, eu dando aula de termodinâmica, né, do nada, um aluno meu questionou o fato de que Mato Grosso, né, ainda tem muita vegetação. Aliás, tinha, fazendo uma correção aqui. E ao acaso, bem naquela época, né, por volta de 2011, estávamos tendo aquela grande construções de residenciais, né, urbanos, né, da Minha Casa e Minha Vida, e também estava tendo obras da Copa, aquelas coisas todas. E o pessoal começou, né, durante a aula, a discutir, e um aluno, inclusive, né, alegou que estava tendo uma diferença muito grande na temperatura da casa dele, que antes era mais fresco e, de repente, começou a ficar mais quente. Aí, inclusive, ao lado da escola, eles tinham feito um galpão bem grande e haviam pintado o telhado todo de branco. E aí, um dos meninos até questionou que isso teria propiciado também a sala de aula, que era bem próxima a esse galpão, ter ficado mais quente e tal. E aí eu comecei a questionar com eles toda a parte da termodinâmica, obviamente, mas principalmente ao fato do que eu tinha aprendido aí, que era, bom, você não pode simplesmente inferir, assim, tipo, eu tenho uma ideia e eu acho que é isso que está acontecendo. Se você tem uma pergunta, a gente tem que ir atrás, investigar para poder ter uma resposta. Se realmente, né, essa dúvida sua tem algum fato realmente que está desencadeando isso, e não simplesmente um achismo. E aí, obviamente, que a molecada toda ficou muito animada em querer saber se toda aquela mudança que estava tendo ali no clima ali da região realmente estava sendo interferido, né?
devido a essas construções, a, por exemplo, o telhado pintado de branco e alguma coisa do tipo. Não, tudo bem, então vamos, né, fazer um mini projetinho na sala de aula e vamos tentar solucionar esse problema. E aí, como era uma sala bem específica de segundo ano, de ensino médio, um aluno meu pegou e falou: ah, professora, a gente podia fazer, então, um projeto, assim, que englobasse, né, todos os segundo anos, para a gente poder interagir e tal. Eu falei: não, tudo bem, então vamos fazer um projeto grande e vamos responder isso. Só que quando você põe muita gente, né, para trabalhar, você precisa de uma certa forma de uma infraestrutura. E quando você trata de escola pública, isso envolve coisas que geralmente a gente não tem, né? Então, vamos começar pela parte mais básica, que era a confecção do projeto, né? Então, primeiro eu rascunhei com os alunos, simplesmente para ver exatamente o que eles queriam saber e mais ou menos o que eles tinham ideia, até mesmo que a intenção era investigar um pouco, né? Fomentar esse lado de fazer ciência com eles. E aí, depois disso, eu fui para a sala dos professores, né? Fiquei naquele momento meu. Obviamente que esse momento de construir o projeto com os alunos não foi feito numa aula só, tá? Levou um tempo. Assim como esse momento meu de, como professora, sentar e realmente escrever um projeto também não foi assim de uma hora para outra, né? Levou algumas aulas, aí, algumas semanas. E, na época, a escola que eu trabalhava, ela era ensino médio inovadora, então tudo que você iria desenvolver na sala de aula, você precisava obrigatoriamente ter um projeto que envolvesse as orientações curriculares, que era um apostilado que o governo tinha dado, como sugestões de como o professor deveria trabalhar, né? E isso tudo é um pesadelo para o professor, ainda mais quando se trata professor de exatas, né? Porque, convenhamos, pelo menos para mim, não é muito meu forte escrever ou qualquer coisa do tipo. E aí, obviamente, você pede socorro a quem? Aquele grupo de professores que geralmente você sempre tem. Como eu sempre fui uma professora, trabalhei com muitos projetos, eu sempre tinha aqueles professores assim que sempre estavam dispostos a entrar na loucura junto comigo, né? Então, eu chamei lá o professor de arte, o professor de língua portuguesa, e aí a gente conseguiu fazer esse projeto interdisciplinar para que a escola aceitasse colocar ele como parte da grade, né? Entrasse para a parte do PDE da escola, e também para que, quem sabe, se dependendo da estrutura do projeto, a gente conseguisse pedir apoio, né, para a Secretaria de Educação, porque todo ano, toda a Secretaria de Educação, né, ela lança um edital, onde ela subdivide, né, um valor para projetos dentro de N escolas do estado. Mas, obviamente, que para a gente poder concorrer a alguma coisa do tipo, a gente tinha que estar dentro das principais linhas temáticas que o edital abordava. Que, por coincidência, na época, casou com a minha, né, com essa curiosidade dos meninos dentro da sala de aula. Que seria, então, a educação, né, ambiental, que na época, né, ainda era chamado assim, e as TICs, né, que era o auge na época, né? Então, a gente sentou junto com essa equipe de professores, escrevemos, elaboramos um projeto para poder encaminhar para a Secretaria de Educação pedindo esse auxílio. E esse projeto, como vocês viram, né, ele era para estudar as mudanças climáticas, que era esse o nome que a molecada tinha sugerido, né? E aí eu tinha pensado, né, em estudar isso utilizando uma estação meteorológica, né, mais as geotecnologias, e obviamente que a molecada concluiu o nome para proteger o nosso planeta. Os objetivos do projeto, ele era bem simples, né? Então, a gente iria analisar os fatores climáticos ali por um período de 2 anos, né? Porque não podia fazer um projeto a longo prazo, mesmo porque a intenção é trabalhar com alunos do ensino médio. Então, por exemplo, esse aluno nosso segundo ano, daqui 2 anos ele nem estaria lá mais. Então, não era a intenção fazer algo que demorasse muito tempo. A gente queria adequar, né, obviamente, a parte de educação ambiental na grade escolar,
construir alguns conceitos que geralmente, né, a molecada não tem, verificar o que realmente era verdade ou mito do que estava dentro dessa ideia, até mesmo através de mídias que a gente, né, vê circulando, definir principalmente alguns pontos de calor, que era o foco, né, do objetivo do projeto principal, já que ele saiu da sala de termodinâmica, e, obviamente, multiplicar essa informação pela comunidade. Então, a gente enviou o projeto lá para a Secretaria de Educação, como eu tinha dito, a gente conseguiu uma verba de R$8.000, e todo mundo ficou super feliz. O único problema era que os R$8.000 não podiam ser gastos com construção de estação meteorológica, compras de equipamento, nada do tipo. Você poderia comprar só lápis, borracha, caneta, tipo, coisas que não fazia o mínimo sentido para você trabalhar com um projeto de ciências. Então, o que nós fizemos, né? O meu pai, na época, ele ainda trabalha com essa parte de madeira, eu consegui convencer ele a ele fazer para mim e me dar, né, praticamente, a estação meteorológica. Então, eu dei todas as medidas para ele construiu, a gente pintou lá na escola, arrumamos um lugar para ela, seguindo todas as normas, né, que o IMET pede, né, para ela estar em um lugar aberto, não sei quantos metros, toda aquela parte, né, científica mesmo. E a construção da estação, obviamente, não foi feita com os alunos, como eu disse, foi meu pai que fez, mas toda a parte de escolher o ponto, de todo esse ornamento já estava dentro do planejamento já do projeto e da aula. E aí, então, nós tínhamos que achar um jeito de ter esse dinheiro para poder comprar os equipamentos. Então, esses R$8.000 a gente acabou comprando uniforme, bonés, algumas coisas desse tipo, pranchetas que nós iríamos utilizar, né, até mesmo no projeto para fora da sala de aula. E rifamos algumas coisas que às vezes o professor dava, ou às vezes a molecada mesmo fazia, como bolo e tal, para poder arrecadar um bom dinheiro para poder começar a estação, né? Colocar ela em prática. Então, a metodologia básica da estação, no início, nós tínhamos lá poucos equipamentos, termômetro, termômetro, tal, e a molecada tinha que ir, no início, eram alunos que trabalhavam apenas com os professores relacionados ao projeto. Então, todo dia, X alunos, né? Era sempre alternado, não era sempre aquele mesmo número de alunos. Ia lá na estação, ele iria, né, pegar a chave, abrir a estação e fazer a coleta às 8, às 2 e às 8 da noite de novo, sendo que os alunos da manhã pegavam de manhã, de tarde, assim por diante. E no final de semana, a gente sempre tinha aquele aluno que, né, aquele grupo de aluno que era fixo, aí lá na escola fazer essa coleta. E aí anotava nos cadernos e tal. E aí, né, para que isso ocorresse, né, eu ia com a molecada até a estação, explicava como funcionava todos os equipamentos, como eles iam coletar e essas coisas do tipo. Então, de início, a estação era bem simples, ela não tinha todos os equipamentos, né? Até o pluviômetro a gente não fez de garrafa PET, a gente fez uns para a molecada entender, mas a gente comprou um para poder ser mais preciso. E algo, né, como o barômetro, a gente sempre fazia uns em sala, mas nós acabamos comprando os que eram necessários para ter medições mais corretas. E, como eu tinha dito, né, tudo isso ia ocorrendo nas aulas. Cada professor trabalhava isso de forma interdisciplinar. Então, eu trabalhava nas minhas aulas de matemática, trabalhava nas minhas aulas de física, o professor de biologia trabalhava o que a gente tinha combinado, e assim ia. E à medida do que fosse surgindo outras coisas, a gente ia agregando, né, ao que fosse preciso. Então, obrigatoriamente, sempre tinha aquela parte de você tirar os alunos, levar ele para a estação de vez em quando, para poder ver como é que tá, resetar aparelho, ver essas coisas do tipo. Íamos para perto da escola para poder fazer aulas de campo,
nós também tínhamos aula de laboratório, tudo aquele velho tradicionalismo que tem na escola, né? Nada muito fora. A questão é que quando você tira um aluno todo dia da sala de aula, nem que seja para dentro do seu próprio pátio da escola, que era onde a estação ficava, e às vezes você chamar a molecada para ir no contraturno, no final de semana para fazer uma atividade, começa a virar aquele burburinho dentro da escola. E aí foi aonde começou os outros alunos questionar por que eu não posso participar do projeto. E aí a gente começou a explicar que não tinha como, porque, por exemplo, na época eu trabalhava só com o ensino médio, então eu não tinha acesso ao ensino fundamental. A professora de português, por exemplo, trabalhava com o ensino fundamental, mas não ia adiantar ela trabalhar sozinha, porque ela precisaria de alguém da exatas para trabalhar com ela. E aí, naquela pressão toda psicológica que teve, os alunos começaram a realmente exigir que a gente trabalhasse com eles, mesmo nós não fazendo parte do corpo de professores deles. Então, eu conversei com esses professores e falei, quem dá aula para 10, o que é dar aula para 1000, né? Porque a minha escala era de grande porte, eram 30 salas de aula. Então, não tem problema, a gente dá um jeito. Primeira coisa, quando você tem um projeto para trabalhar, sei lá, com 100 alunos, 150, vamos pôr, de cabeça eu não me lembro mais, para de repente você trabalhar com 30 salas de aulas em 3 períodos. Pá, é um monte de coisa. Então, vamos começar convidando os demais professores, até mesmo apresentando o projeto direito para eles, como funciona, certo? Mesmo o fato dos alunos saírem da sua aula para poder fazer uma coleta que levava 10 minutos, retornar, alguma coisa do tipo, eles tinham que estar por dentro do que estava acontecendo. Então, nesse primeiro momento, a gente colocou os professores, né, para estar ciente, e aí nós éramos, como vocês haviam visto no começo, em 4 professores. Com o convite, nós passamos a ser 5. No final, a gente conseguiu mais 4 professores, como a gente chamava de agregado. Por que agregado? Eles não tinham a responsabilidade do projeto. Eles estavam ali pau para obra. Por exemplo, eu tinha que sair com os meninos para fazer uma coleta, ele segurava a minha aula. Eu ia não fazer uma aula de campo final de semana, ele ia junto. Mas ele não queria ter a responsabilidade de ter aquela obrigação de estar sempre presente. Então, por isso que ele era o chamado de agregado, né? Nosso colega do projeto. E aí os professores começaram a questionar o fato de que não, vão chamar todos os alunos, beleza, mas quem exatamente vai ficar com o projeto? Quem vai ser esses alunos que vai carregar o nome da escola? Então, a primeira ideia que se vem na escola é vamos chamar os alunos mais estudiosos, os bons alunos, aqueles que tiram 9, 10, que vêm sempre nas aulas, beleza. Tentamos, obviamente, fracasso total, porque o aluno que gosta mesmo de fazer o fuzuê, geralmente não são esses alunos nota 10. Eu tinha, sim, alunos nota 10 no projeto. Mas o aluno que a gente tem o hábito de chamar ruim ou mediano era quem mais participou do projeto e foi o que, no final, quando a gente fez trabalhos como professores mesmo, né, de formação continuada, divulgando o resultado, foram o grupo de alunos que mais do projeto. Então, como a gente abriu isso para muito aluno, obviamente, o que aconteceu? Nós começamos a passar muito alto de alunos, como eu havia dito. Ativa o microfone, por favor. Necessidade de fazer o quê? Melhorar esse controle que nós tínhamos.
Então, portanto, começou a ter mais controle de caderno de campo para anotar não só as questões de coletar temperatura, umidade, essas coisas do tipo, mas como também que aluno pegou a chave, que aluno voltou, que aluno participou ou não, e até mesmo um sorteio desse aluno para poder participar, né, das atividades que haviam mais organizacionais do projeto. E continuávamos com as aulas dentro da sala de aula, do laboratório, tudo normal. Aí começamos a trabalhar com mídias na época, né? Era só Facebook, blog, live, aquelas coisas do tipo, mas aumentamos isso e colocamos um número maior de alunos, né? Saiu então da minha responsabilidade e os alunos que começou a fazer esse tipo de divulgação e até mesmo a parte de jornalismo, né? Eles faziam jornalzinhos com a professora e saíam entregando para a comunidade. E foi necessário criar um grupo de monitores fixos, que eram esses alunos que eram responsáveis por ensinar aquele aluno que até então não estava fazendo parte do projeto e de repente resolveu participar, ou alguma outra atividade do tipo. Obviamente, foi necessário também ter o quê? Aulas adicionais. E essas aulas adicionais, obviamente, ninguém paga o professor. Então, geralmente, eram aqueles 4 professores de início que tinham o interesse de ir no contraturno, geralmente, ou seja, no seu horário que você não está recebendo por isso, e que não podia ser na hora de atividade, porque a escola não deixava, para poder trabalhar com esses alunos que não tinham aquele tipo de informação na sala de aula. Porque não adianta só você deixar uma criança de quinta série e coletar dados dos aparelhos se ele não entender o que ele está coletando, exatamente o porquê e como o que exatamente tudo o processo do projeto envolvia. Então, nós íamos sempre, né, para trabalhar com esses alunos, e a gente montava turmas por idades daí, né, por grupos, porque, obviamente, eu não podia trabalhar com um grupo pequeno, então, geralmente, a gente enchia bem a sala e trabalhava com grupos específicos. Obviamente, nem sempre iam todos, por isso que tem foto da sala vazia, né? Não vamos falar do sonho utópico, porque não é assim, né? Havia vezes da gente se colocar aí e a molecada decidir não ir. E as aulas no laboratório, como começou a ter mais dados, mais pessoas trabalhando, obviamente começaram a ficar mais bem estruturadas. E aí a gente começou a utilizar praticamente quase tudo que nós tínhamos aprendido de geotecnologia e mais algumas coisas. Até mesmo porque, como o interesse final era construir esses mapas de calor, a gente teve que ensinar para o pessoal realmente algumas ferramentas, né, de GIS. E isso, óbvio, que também não era para todos os alunos. Sempre aqueles grupos, né, aquela série mais específica para trabalhar com aquilo de acordo com a idade. E a comunidade, ela foi se envolvendo à medida que a gente foi inserindo os alunos para irem para a comunidade. Então, eles tinham todo um questionário para eles irem nas casas, perguntando sobre o que eles achavam, por exemplo, sobre a diferença de temperatura, se eles acreditavam que retirar a vegetação funcionava ou não, para aquilo ali piorar. E foi, junto com essas pesquisas, por exemplo, a gente foi criando a campanha de adotar uma árvore legal, então a molecada tinha que fazer todo o registro de quem tinha adotado aquela árvore, que tipo de árvore, e se aquela pessoa cuidou daquela árvore até o final ou não. Saímos olhando em torno da escola, dos bairros, né, para poder, tipo, onde a gente tinha a ideia que havia aquele ponto de calor, ou que a gente fazia o cálculo para o gel pelo GIS, a gente ia até lá, dava uma olhada na região, e, obviamente, com a ajuda, né, de GPS. Na época, né, os celulares ainda não era, né, tão disponível assim para alunos de escola pública, no modo geral. E aí a gente começou também a colocar termômetros em algumas casas bem específicas, porque a gente começou a verificar diferenças naqueles locais.
em pontos estratégicos dentro de salas de aula também, para poder ter toda uma questão não só de ilha de calor, mas, por exemplo, de conforto térmico e outros temáticas que foram aparecendo. E as aulas de campo começou a ficar um pouco complexa, porque você começa a ter 1.000 alunos, mais ou menos, indo numa aula de campo ao mesmo tempo, com menos de 10 professores envolvidos. Então, tinha que ter todo um preparo antes, toda uma organização, para que a gente conseguisse fazer aquelas aulas, e elas tinham que ocorrer, segundo o projeto, pelo menos uma vez por mês. O lado bom disso é que, como a gente ia fazendo toda a parte de olhar imagens de satélite, o pessoal ia lá com a vizinhança, verificar alguns pontos, marcava no GPS, a gente conseguia retornar depois com um grupo de alunos para poder verificar e resolver algumas problemáticas. Por exemplo, esgoto a céu aberto, caindo no lago do parque próximo à escola, peixes que, daí, por consequências, estavam morrendo por conta disso, queimadas, que no Mato Grosso é muito comum, ainda mais na época da seca, né? E aí, cada vez mais atividades você poderia estar fazendo com diversas disciplinas, né? Então, aí são alguns exemplos que a gente fazia dentro dessas aulas de campo, incluindo até, por exemplo, a armadilha para pegar mosquito da dengue, e por aí vai. É bem extenso o projeto. E aí, como o projeto ele foi crescendo muito, não só dentro de toda a escola, mas até mesmo na comunidade, acabou que a gente foi chamado para uma feira estadual, né? E a gente apresentando o projeto, estava apenas essas duas meninas, né? Já eram do terceiro ano e tal. O jornalista que estava lá passando na época começou a questionar e chamou, né, um pessoal para ir fazer entrevista, e aquilo ganhou assim, virou famoso o negócio. De repente, a gente estava praticamente quase em toda a TV da região ali, dando uma entrevista, mostrando o resultado dos meninos e até mesmo o que eles conseguiam de solucionar de problemas. Por exemplo, a lagoa lá, que ela estava totalmente destruída praticamente, a gente conseguiu até uma bomba para fazer reverter a parte de oxigenação da água. Na época, como eu disse, estava tendo a construção da Copa, muitas árvores, mas muitas mesmas foram arrancadas. A gente conseguiu algumas delas para poder colocá-las no parque, porque algumas delas foram retiradas e elas iam ser jogadas fora, sei lá para onde, que a gente também na época nem perguntou. Então a gente conseguiu fazer com que o pessoal, ao retirar elas, né, retirasse com cuidado para que elas fossem alojadas para outro lugar. Então foram várias coisas que quando a mídia começou a descobrir, começou a querer divulgar isso. E aí, obviamente, a gente foi chamado, então, da feira estadual para participar da Semana Nacional de Ciências que ocorria dentro do estado. E aí, não tinha muita coisa, apenas resultados mesmo, né, que os meninos trabalhavam. E o pessoal falou assim, ó, vai ter uma feira nacional, por que vocês não se inscrevem? Aí a gente falou assim, mas vai como, né, aluno de escola pública, sem condições. E, não, a gente vai ver. E aí, isso ficou nesse dia e ver, acabou que a gente ganhou a premiação na Semana Nacional de Ciências do Estado, e na entrevista, um aluno meu questionou que a gente tinha sido chamado para ir para a Feira Nacional, mas que nós não poderíamos ir porque não tinha dinheiro, e o governo tinha falado já, junto com a Secretaria de Educação, que não iria bancar. Obviamente que daí rapidão apareceu passagens aéreas para a gente poder ir. Porém, não veio nenhum tipo de diária. Na época, isso saiu até do bolso meu e de uma outra professora, a questão da alimentação da molecada, hotel e tal. Mas não tinha como eu simplesmente chegar para os meninos e falar, vocês não vão porque vocês não têm dinheiro. A gente se virou, né? Tipo, cartão de professor, racha e vai embora.
E aí, né, a foto da direita, a de baixo, vocês podem ver, a gente ganhou o primeiro lugar na Feira Nacional. E aí, quando volta para o estado, aquilo vira o fenômeno, né? Como assim uma escola pública ganha o primeiro lugar de incentivo à ciência? E aí a gente já foi chamado para a Febrace, lá na Febrace a gente ganhou o único e o primeiro prêmio de geocientista, depois a gente foi homenageado na UFMT, foi chamado para o Rio Mais 20. São as regras para fazer. E eles acho que mandam pelo e-mail. Ele foi cada vez mais aumentando e ganhando, né, esse arcabouço. Aí, tanto que a gente acabou encontrando até a Beth novamente, numa escola da EB, e foi onde meus alunos conheceram ela presencialmente. E aí, a gente começou a participar da parte dentro da Assembleia com questões de ambientais, né, na legislação. Eu gostava de levar os alunos para fazer essa parte. Fomos participar de outra Semana Nacional de Ciência, onde a gente ganhou novamente. Então, acabou que a gente começou a participar de feiras de cunhos nacionais, internacionais, e ganhar. E aí, sempre a gente conseguindo dinheiro entre a gente dava um jeito, porque, como vocês sabem, o governo nunca paga essas coisas. E aí tem exemplos, né, de reportagens que você acha fácil no Google da vida. E como o projeto ficou muito grande, a gente acabou tendo que estender eles, porque à medida que a gente foi descobrindo o nível de calor no bairro, a gente foi descobrindo regiões mais longe pelas imagens satélites e os cálculos de software. Então, a gente começou a pegar parcerias de uma escola mais central, uma escola que era mais periférica, mas, porém, ela tinha mais construções do que onde ficava a nossa escola. E aí, quando a gente conseguiu abraçar quase um município, assim, né, de Várzea Grande, que a gente pegou 3 mais escolas, assim, ao entorno, uma no centro e 2 em outros extremos, isso não ficou muito legal para a escola, né? A escola não gostou muito. E aí começou toda aquela questão, né, do tipo, eu sei que vocês devem estar pensando, putz, que massa, mas o que essa professora fazia, por exemplo, quando ia viajar? Alguém me explica o que acontecia com as aulas dela? Como eu disse, aqueles agregados seguravam, porém, depois eu era obrigada, porque, como vocês sabem, o aluno que ficou, ele não pode ficar lesionado pela disciplina. Eu ia num sábado, num domingo, eu sempre tive muita sorte, porque meus alunos iam eu conversava certinho com eles, e eles iam posteriormente pegar essas aulas que eu tinha que fazer a reposição. E os alunos que viajavam comigo, eles faziam todas as atividades antes para não ser prejudicado. Porém, no final, quando começou a ter essa extensão muito grande, isso gerou um grande problema na escola e acabou que não deu muito certo mais a gente continuar. Principalmente até uma dor bem grande, né? A história em si toda ela é bem complexa, bem longa, mas o tempo é curto e eu já até extrapolei. E acabou que no último tempo que eu tinha lá da escola, eu fui até convidada por outro país para levar uma equipe de alunos onde eles iam ganhar tudo e a escola não deixou. E aí eu fiquei mega revoltada e resolvi fazer mestrado. E foi onde eu fui parar no INPE e agora eu não estou mais no INPE. Enfim, essa é toda a minha história. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa do tipo, estou à disposição. Parabéns, Mainara. Na realidade, tem muito mais história para ser contada, mas a gente tem problema de tempo, né? Tem muito problema de tempo. A Mainara, ela é incrível. Geralmente a Beth me dava as 2 horas de choro, assim, no começo, porque eu queria chorar muito no começo. O céu é o limite para a Mainara. Atualmente ela está na Bulgária, dela, né? Sucesso, Mainara. Muito, muito obrigada. Vou ter que parar por conta da próxima palestra. Muito obrigada. E desculpa o atrasinho, eu tenho que ter